Oi, gente, tudo bem? Olha, eu passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem do coração de Deus para o meu e para o teu coração. E hoje eu quero falar sobre perder ou ganhar. A gente entende algumas coisas que está acontecendo aí no nosso Brasil, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero falar que a gente precisa aprender a perder, né? A gente não veio com esse intuito, né? A gente não observa umas coisas com esse intuito. A gente quer sempre ganhar, a gente sempre quer estar por cima, a gente quer estar sempre bem. Só que a Bíblia nos ensina que esse período ele vai acontecer tanto na minha quanto na sua vida. Isso é inevitável. Eu amo a passagem que se encontra em Eclesiastes 3, que é uma passagem muito lida, muito ministrada, muito comentada na teoria, mas pouco vivida na prática. E eu amo esse versículo aqui, que é Eclesiastes 3, versículo 3 a seguir, né? Que diz assim, que há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. O que a gente entende como tempo de chorar? A Bíblia já deixa claro pra gente, né? Que nós vamos passar sim por aflições, nós vamos ter momento de choro, mas nós vamos ter momento de riso. Só que normalmente a gente entende a perda como o quê, gente? Com algo negativo. A gente entende a perda como se a gente fosse menos que alguém ou inferior, né? Àquela situação, aquilo que a gente está passando. Quando na verdade, perder é uma grande evolução. Você percebe que quando a gente perde algo, né? Eu tenho eu costumo dizer que eu tenho uma rotina, assim, né? E quando eu tô triste com alguma coisa, o que eu faço? Eu vou pros pés de Jesus, eu choro muito com Deus. Eu me permito chorar um dia, 2 dias no máximo, e depois eu preciso sorrir. Eu não sei, cada um tem um processo, né? Cada um tem uma forma de lidar com a perda, com a tristeza, mas eu costumo dizer que não é bom que essa perda, essa tristeza, ela prolongue muito tempo, né? Eu já conversei com pessoas que falam, eu tô há 1 ano, Kelly, chorando, né? Isso não é bom, gente. A Bíblia fala que nós temos que chorar, mas não todo esse tempo. A gente precisa, sim, levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima, né? Mas a perda, ela nos ensina muita coisa. Através da perda, a gente consegue ver os outros horizontes, né? Tem pessoas que não têm essa facilidade, a gente tem que entender também, óbvio, mas tentar ajudar. E esse vídeo aqui é exatamente para isso. Eu não sei, talvez, o que você perdeu na sua vida, o que você vem perdendo. Hoje eu passei por uma grande perda financeira. E no momento que eu passei, eu fiz uma reflexão, né? Porque sempre eu procuro tirar o lado bom das coisas. Então eu entendi que era necessário passar por aquilo para que eu enxergasse de um outro prisma, de uma outra forma, né? Aí que tal? Como que você tem enxergado aquilo que você tem passado? A Bíblia está nos dizendo aqui que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Talvez 2023, assim como eu, você está entrando ainda perdendo algumas coisas. Não é que a gente tem que se acostumar com a perda, entendo o que eu quero dizer, gente. Mas a gente tem que entender o que Deus está querendo dizer pra gente ali e a gente continuar, a gente prosseguir, porque a vida não pode parar, não é verdade? E quando a gente perde algo, a gente fica mais sensibilizado, né? Algumas pessoas, nem todas. Muitas pessoas se revoltam, né? A gente tem visto muitas coisas por aí acontecendo. Quando a gente perde algo, algumas pessoas tendem a se revoltar e isso não é legal. Porque a gente precisa entender que faz parte. A gente pode sim chorar. E quando eu digo essa questão da revolta, é a revolta que não prejudica outras pessoas, né? De repente, às vezes, a gente pode ter aquele momento de ira, né? Ficar, poxa, inconformado, mas não pode prolongar e não podemos também fazer com que essa revolta prejudique outras pessoas. Então, aí já não tá legal, não é certo. Mas o que eu quero te trazer aqui? Que vai ter momentos que nós vamos perder sim. Só que começa a enxergar com outros olhos. A perda, ela vem muitas das vezes para nos direcionar para o novo de Deus. Quando a gente perde algo, é claro e óbvio que a gente começa a visualizar outros caminhos. De repente, você que vai ouvir esse vídeo, você perdeu seu casamento, você lutou, assim como eu também, outrora, e não deu certo. E hoje eu enxergo de uma outra forma, sinal de que Deus tem algo muito melhor para mim. Talvez você também pode estar pensando da mesma forma. Talvez você perdeu o emprego, talvez 2023 você está começando sem emprego, desempregado, mas comece a enxergar de uma outra forma. Deus tem uma porta muito melhor para você. Talvez você perdeu
um bem, assim como eu no dia de hoje, mas enxerga isso de uma outra forma. Enxerga que você vai voltar diferente, que você vai voltar renovado. Quando a gente perde, gente, a gente volta renovado, óbvio, porque a gente perdeu, a gente não tem mais nada. Olha que interessante, né? A Bíblia nos diz assim, que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos forte. Olha que interessante, né? Quando a gente diz que a gente tá forte, que a gente tá tudo bem, é como se Deus, o que ele vai agir na nossa vida? Se tá tudo bem, não é verdade? Então assim, quando a gente se depara com a perda, com a fraqueza, é sinal de que Deus ele vai trazer a graça sobre a nossa vida. Ele vai trazer o melhor sobre a nossa vida. Então eu quero falar para você através desse vídeo que vão acontecer algumas perdas na sua vida, mas isso não pode te paralisar, isso não pode te frustrar. Você tem que olhar para um outro prisma, olhar de uma forma diferente e entender que o melhor de Deus está por vir. Que isso que está acontecendo na tua vida e que aconteceu na minha, muitas e muitas vezes, que eu já perdi muita coisa, gente, na minha vida, muito, financeiro, amores, né, que pessoas que passaram na minha vida que eu falei, agora vai, e não deu certo, mas eu sempre enxergo no lado positivo. Por quê? Deus quis me ensinar algo através daquilo, porque eu busquei, porque nós temos o livre-arbítrio, mas eu tenho que entender que o melhor está por vir, assim como na minha e na sua vida. O melhor está por vir. Se a Bíblia está nos dizendo aqui que há um tempo de chorar e um tempo de sorrir, é óbvio que Deus sabe que vai ter momento que a gente vai perder. Não é que a gente tenha que acostumar com a perda, a gente entende o que eu estou falando aqui. Mas nós temos que entender que é o processo natural da vida, que isso faz parte da nossa evolução. Somente quando nós perdemos, nós evoluímos. Algumas pessoas estacionam. E talvez você que vai ouvir essa mensagem tá sim estacionado, não tem força, mas o Senhor é a tua força no dia de hoje. Ei, esquece o que passou, esquece. É óbvio, a gente não tem amnésia, a gente não vai, tirar da cabeça tudo que nos aconteceu. Mas que tudo isso que nos sirva de experiência. Eu costumo dizer que eu recomecei várias vezes na minha vida, em várias situações, em várias áreas. E em todas eu enxergo Deus falando comigo de alguma forma, para evolução, né? Tudo que aconteceu de perda na minha vida, eu enxergo como uma evolução espiritual. Então, através desse vídeo, eu quero dizer para você que o que você perdeu, ou o que você está passando, não era para estar contigo, não era seu. Mas o melhor está por vir, porque aquilo que Deus tem, entenda isso, aquilo que Deus tem, gente, é teu e ninguém toma. É teu e ninguém toma. Se a gente for parar para analisar, eu amo a história de José da Bíblia. José, ele perdeu o conforto dele, né? Quando ele foi traído pelos seus irmãos, jogado naquela cisterna, ele perdeu ali o conforto de ser filho, de estar ali no meio da sua parentela, mas foi necessário para ele sentar na cadeira do governador. Entende isso? A gente perde, mas a gente ganha lá na frente, porque é tudo um propósito, faz parte do propósito que Deus tem pra mim e pra tua vida. Então, o meu recado pra você aqui, de Deus, no dia de hoje, não sei o momento que você vai ouvir esta mensagem, mas que ela seja edificante, que você se permita, porque nós temos que se permitir pra ouvir e absorver. Nem tudo é pra gente, mas a gente pega aquela parte que nos cabe e pede pra Deus nos moldar através daquilo. Que através desse vídeo você seja encorajada a viver o melhor de Deus, a entender que o que passou, passou. Agora é uma página nova, tem uma página em branco linda que Deus quer escrever pra você. E entenda, não se frustre. Eu tô chorando e... Não, é o processo da vida, nós vamos chorar. A Bíblia está dizendo aqui que é tempo de chorar e é tempo de rir. Talvez você está chorando. 2023 você achou que você ia começar diferente, assim como eu também. Mas a gente começou de uma outra forma. Mas eu quero te dizer, tudo isso é para tua evolução, para minha evolução. Que através desse vídeo você seja renovado, impactado, que Deus ele possa te abraçar, que o Espírito Santo possa te visitar e que você tenha coragem, que você tenha força e entenda que quando a gente tá com pouca força, Deus ele renova as nossas forças, ele tá renovando as suas forças agora, em nome de Jesus. Amém? Seja curado, seja transformado, seja transformada, curada em nome de Jesus. E eu peço, Deus, agora nesse momento, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que elas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que elas entendam que tudo isso que aconteceu, que tem acontecido na vida delas, é um processo para o Senhor colocá-las no lugar de destaque,
Que elas tenham a paz que excede todo o entendimento sobre a vida delas, para que elas possam, Senhor Jesus Cristo, viver o melhor do Senhor. Que 2023 seja um ano histórico para elas, seja um ano realmente de muitas mudanças, de muita evolução espiritual. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem reservado para cada pessoa aqui que vai ouvir essa ministração o melhor do Senhor. Que o Senhor guarde elas, guarde a família, guarde os projetos, os sonhos, e que através desse vídeo elas sejam encorajadas a viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, seja renovado e renovada através desta palavra